Boa noite, gente. Vou falar de novo. Boa noite, porque eu estou com saudade de vocês aqui. Bom, para quem não me conhece, eu creio que a maioria daqui me conhece, mas como agora nós somos Memorial Online também, eu sou a Daiane, sou membro aqui da igreja, como o pastor falou, e eu prefiro sempre me apresentar como uma pessoa improvável sendo usada nas mãos do Senhor. Literalmente uma pessoa improvável aqui nas mãos dele. Então, quando o pastor Edson me fez esse convite, e quando ele me falou que ia ser à noite, eu olhei para ele, tem certeza? Porque à noite parece que a responsabilidade aumenta. E carregar a palavra de Deus realmente há uma responsabilidade. Pelo menos eu sinto isso em meu coração. E eu não estou aqui para falar do que eu sei, eu não estou aqui para falar de títulos, eu não estou para falar sobre coisas que eu estudei ou adquiri por meio de títulos, não. Eu estou aqui para falar daquilo que eu adquiri por meio de Deus, por meio de Jesus Cristo, através do toque dele na minha vida e do meu toque no coração dele também. Então, queridos, eu sei que Deus quer falar algo no seu coração essa noite, porque quando Ele me deu essa palavra, eu realmente perguntei, tem certeza, Senhor, que o Senhor quer que eu leve essa mensagem? Porque eu creio que aqui, muito mais do que uma orientação para a tua vida, há aqui nessa palavra um despertamento. Há aqui, queridos, uma palavra que é para levar você a um nível diferente, é para tirar você de onde você está. Claro, se você for essa terra fértil, e se você estiver aqui para receber essa palavra, que ouçam. Se você tiver ouvidos, que ouçam. Como o pastor falou, ele já trouxe 2 reflexões, e a reflexão de hoje será sobre arrumando a bagunça da alma. Queridos, muitas coisas bagunçam, de fato, a nossa vida. Mas o que a gente vai falar hoje é, o que será que tem na minha raiz, da minha história, que ainda continua bagunçando a minha alma? Porque muitas coisas que a gente tem hoje de dificuldades provém de coisas que a gente já traz há muito tempo na nossa vida. E está lá no escombro, num lugar escuro que nem você mais se dá conta. Mas Deus é o único que pode sondar o teu coração. Sondar significa, queridos, a sonda é um lugar onde só se pode ser visto a partir do momento que você coloca uma sonda para olhar aquilo que seus olhos não alcançam. E isso só Deus consegue fazer. Quando se trata da alma, só Ele consegue fazer. Então eu creio, queridos, que na medida que eu orava, que eu lia, que eu assistia, que eu meditava, que eu perguntava, que eu me derramava, e que o Senhor também, Ele liberou essa palavra primeiro ao meu coração. Primeiro veio ao meu coração. Então eu creio que há aqui recado de Deus, literalmente. Sem brincadeira, irmãos, eu senti no Espírito que há recado de Deus para o coração de vocês. E aí eu queria começar então essa noite convidando você para abrir a Bíblia em Marcos 5, 22, 34, nós vamos ler. Amém? E nós vamos então começar a ler esse texto e começar a refletir sobre essa palavra. Talvez você já tenha ouvido a história dessa mulher e talvez, nossa, de novo uma pregação sobre essa mulher, mas Deus, Ele fala de muitas formas. Eu já vi inúmeras pregações sobre essa mulher, sobre a vida dessa mulher, e todas as vezes que eu ouvi de formas diferentes. Mas se você está aqui e vai ouvir alguma coisa parecida com o que você já ouviu, significa que se você tem que ouvir de novo, é porque você precisa aprender algo que você ainda não aprendeu. Tá bom? Então vamos lá. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. Guarda essa palavra, apertando. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. No mesmo instante, a hemorragia dela parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, ele virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim?
A multidão te aperta por todos os lados. Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada, tremendo pelo que lhe havia acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus olhou para ela e disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz. O seu sofrimento acabou. Amém. Nós vamos começar a refletir aqui sobre a vida dessa mulher. Quem é mulher aqui que tem menstruação? Só a mulher sabe, gente, o que é de fato menstruar. Quem é aqui que está aqui nesse auditório que é vítima de TPM? Cadê os homens? Os homens também são vítimas aí da TPM, não é só nós mulheres, não. Gente, só mulheres aqui, principalmente, vocês vão conseguir se colocar no lugar dessa mulher. Mas eu vou detalhar. Primeiro aqui, vocês viram inicialmente que Jesus ele estava a caminho do milagre da filha de Jairo. E nesse meio tempo, a cura dessa mulher aconteceu. Essa mulher sangrava 12 anos. Essa mulher, ela estava à margem da sociedade, ela estava à margem de uma vida. E naquela época, uma mulher que sofria desse fluxo de sangue, ela tinha que viver à parte realmente, porque ela era considerada impura pela lei judaica. Se você não tem noção o que é ser considerado impuro por tantos anos, eu vou ler rapidinho aqui, vocês não precisam abrir, Levítico 15, 19 e 25. Rapidamente eu vou ler para vocês. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ela ficará cerimonialmente impura por 7 dias. Quem tocar nela durante esse período vai ficar impuro até o entardecer. Qualquer coisa sobre a qual a mulher se deitar ou se sentar durante a menstruação, ficará também cerimonialmente impura. Se alguém tocar na cama dela, terá que lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentou, terá que se lavar as roupas, banhar-se com água e ficará impuro também até o entardecer. Isso inclui a cama ou qualquer outro objeto sobre o qual ela tenha se sentado. Se alguém os tocar, ficará impuro até o entardecer. Se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja a menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Por que eu estou trazendo esses detalhes para vocês aqui? Porque eu quero literalmente que você desenvolva a empatia de se colocar no lugar dela e tentar imaginar o sofrimento dessa mulher. Queridos, ela foi privada por 12 anos da sua vida. Sabe o que veio à minha mente? Se todo mundo ao redor ficasse impuro junto com ela, será que ela conviveu, será que ela cresceu junto com os pais? Ela foi privada, provavelmente, na relação com os seus pais. Ela foi privada nos seus relacionamentos com os seus irmãos, sei lá se ela tinha irmãos, com seus primos, com seus coleguinhas da escola. Ela foi privada de sonhos por 12 anos da vida dela. Ela não carregava uma enfermidade só do corpo, ela carregava uma enfermidade da alma. Você tem noção de como a alma dessa mulher sangrava? Se ela andasse na rua e sem querer tocasse em alguém, ela poderia ser apedrejada. Você tem noção do que é carregar amedrontado o teu coração de qualquer coisa acontecer contra a tua vida? Ela carregava medo. Imagina o sentimento de rejeição que havia nessa mulher. Agora aqui nessa noite, ou quem está assistindo a gente em casa, pode ser que você não tenha uma enfermidade do corpo como ela, mas talvez você tenha uma enfermidade da alma e você está carregando há muito tempo da sua vida. Tem muitas pessoas que estão sangrando da alma. Há quanto tempo você vem sofrendo, talvez, do mesmo problema na sua vida? Quantas vezes um mesmo problema na sua vida se repete, e se repete, e se repete, você tenta várias coisas e nada acontece, e tudo continua a se repetir na sua vida? Então, hoje eu queria trazer algumas reflexões sobre a vida dessa mulher. E aí eu convido vocês, queridos, a abrirem literalmente o seu coração. Porque a vida dessa mulher pode nos ensinar muita coisa, a começar em mim. O primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é que existem feridas que a ciência não cura. O texto diz que ela tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e nada tinha resolvido. E, na verdade, a Bíblia fala que ela tinha piorado, ela tinha colocado todos os recursos na esperança que ela tinha de se curar na mão de pessoas, na mão da ciência, na mão de outras estratégias, e nada resolveu. E nós somos engraçados, sabe, queridos? Tem coisas na nossa vida que nós podemos resolver
mas nós pedimos a Deus para resolver por nós. Mas tem coisas que só Jesus pode tocar, mas a gente não libera, a gente não delega, a gente não entrega. Por exemplo, o pastor Edson falou sobre questão financeira. Quantas pessoas estão orando por milagre e Jesus deve estar olhando assim, não se organiza não para ver. Não toma jeito não para ver. Aí tem gente que fala só Jesus na causa. Queridos, Jesus já está na sua causa. Jesus já está na nossa causa. Jesus já está na minha causa. A questão é o que eu faço com Ele presente na minha causa. E a gente vai ver isso com a vida da mulher. Tem feridas na sua vida, ou há problemas na tua vida, ou há dificuldades. Eu não sei o que você que está aqui nessa noite está passando, ou quem está em casa está vivendo. Eu não sei qual o desafio da sua vida. Talvez você está tentando resolver na base da força do seu braço, ou procurando a ciência. Você já tentou também, como essa mulher, vários recursos. E eu me identifico muito na história dessa mulher. Eu já contei meu testemunho aqui nessa igreja. Eu já sofri de depressão, eu já sangrei da alma. Eu sei, gente, eu sei me colocar no lugar dessa mulher. E talvez mesmo tentando eu não consiga, mas eu sei que é sangrar da alma por muito tempo, tentar todos os recursos e não adiantar nada. Não houve um remédio que tenha tocado o lugar que Jesus precisava tocar. Mas eu precisava permitir, mas eu resisti durante muitos anos. E aí deixa eu falar uma coisa para você, tudo aquilo que você resiste, persiste na sua vida. Então, queridos, eu não sei onde está a tua ferida, eu não sei como foi o teu passado. Talvez tenha coisas lá de trás que você não tem noção, não tem a mínima noção, mas que talvez sangre ainda e você não tem essa noção. E eu vou citar aqui algumas coisas. Deus está sondando nesse momento. Será que foi algum toque indevido na sua infância? Será que você viu sua mãe apanhar muito? Será que você cresceu num lar doméstico violento? Será que você viu pessoas sendo agredidas da tua família? Será que você conviveu com um pai drogado ou alcoólatra, distante de você, quando você desejava amor, ele não estava lá? Será que você foi altamente criticada ou humilhado na tua infância e isso você carrega marcas dessa história ferida? Queridas, eu não sei, mas eu sei que Deus está sondando o teu coração nesse momento. E isso que acontece com nós na nossa história afeta a nossa vida cotidiana, afeta o nosso relacionamento com o nosso marido, muitas vezes com os nossos filhos. Sim, no trabalho que eu venho desenvolvendo com mulheres, nós trabalhamos uma mentoria com elas. Gente, vocês não têm noção de como a ferida está oculta. E muitas vezes em uma sessão, Deus, o Espírito Santo, traz à memória dela história que ela precisou lembrar para se libertar. Porque se você não lembra, como é que você perdoa? Talvez você carregue uma mágoa em teu coração de alguém que te magoou, mas sei lá, por algum motivo você se esqueceu desse acontecimento. Sem memória, sem você lembrar, é difícil você liberar isso. É por isso que você precisa permitir Deus sondar aonde você não consegue alcançar mais. Por isso, queridos, continue com o teu coração aberto, com a tua mente aberta. Vai ter lugares na sua vida que só o toque de Jesus é possível arrumar a bagunça da alma. E o segundo ponto que eu queria destacar na vida dessa mulher é: ande no meio de pessoas certas. Esse versículo seguinte diz que ela se aproximou por trás de Jesus no meio da multidão e tocou no manto dele. Por que esse versículo me remete ao fato de você estar no meio e andar no meio de pessoas certas? Multidão traz uma ideia pejorativa para a gente. Multidão parece ter um monte de gente misturada, tem tudo quanto é tipo de pessoas, e tem muitas multidões seguindo falsos profetas por aí, só que aquela mulher, ela escolheu a multidão certa, porque Jesus estava nela. E independente de quem estava lá, não era sobre a multidão, era sobre quem estava nela. E eu queria trazer aqui essa ideia para você. Você precisa, sim, ter a responsabilidade de andar no meio de pessoas certas. E longe de mim aqui, querer trazer a ideia de religião para vocês. Quem me conhece sabe que eu não defendo religião, embora eu ame a minha igreja, eu amo ser batista, mas não é sobre isso. Quem me conhece sabe. E eu sei que tem muitas pessoas que já foram feridas por placa de religião e se afastaram por causa de placas. E estão feridos por causa de placas. Quantas vezes alguém já te convidou para vir à igreja e você disse não, porque eu tenho vergonha. Não, porque eu tenho medo de ser julgada, porque eu tive um passado difícil. Quantas pessoas, queridos, eu conheço, que se afastaram por causa de placa.
Mas a multidão certa é aquela onde Jesus está. E eu sei que Jesus está aqui, ó, passeando nesse meio. Nós somos uma multidão certa. Queridos, é preciso se envolver na vida da igreja. O pastor está aqui direto falando, a AME vai abrir, isso vai acontecer, vai ter o seminário tal, vai ter isso, vai ter aquilo. Será que você se envolve com a vida da igreja? Se abrir aqui uma portinha para falar assim, uma placa. Quem quiser reclamar, desabafar, reclamar, vem aqui, ó, faz uma fila. Agora, quem quiser tomar responsabilidade de buscar a cura, faz outra fila aqui. Você vai ver se a de lá não lota. Vocês lembram que no início do texto, Jesus estava a caminho do milagre da filha de Jairo? Não era sobre essa mulher ainda. Era sobre a filha de Jairo. Mas no meio desse percurso, alguém foi curado. Sabe o que isso significa, queridos? Que enquanto você se relaciona com essa pessoa que está do seu lado, enquanto você está a caminho do milagre do outro, Jesus também pode curar você. É por isso que você precisa se envolver com a multidão certa. Eu esqueço de passar os slides. No meio do caminho do milagre do outro, Jesus também pode curar você. Queridos, igreja não é isso aqui. Eu sei que o pastor também está careca de saber. Vocês são careca de saber que ele já está careca de falar aqui. Mas não é sobre esse prédio. Igreja é essa pessoa que está aí do seu lado. Olha para essa pessoa do seu lado aí e fala, eu quero me envolver na tua vida. Eu quero andar no caminho do milagre junto com você, porque enquanto Jesus te cura, Ele me cura também. É nesse relacionamento. Você se cura também no meio de pessoas certas. Houve um momento no processo de cura da minha alma que eu precisei fazer algumas decisões. Às vezes a gente acha que a gente perde algumas pessoas, mas foi justamente por perder ou se afastar que a gente precisou ali para se curar. Você precisa, queridos, tomar uma decisão com quem você caminha e com quem você anda. O terceiro ponto que eu queria trazer para vocês, decida quem é Jesus para você. A mulher disse, se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. Cara, você tem noção que fé é essa? A Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar. Ela ainda nem tinha visto, ela ouviu falar. Provavelmente ela ouviu falar que Jesus curou leprosos, que Jesus expulsou demônios, que Jesus libertou pessoas. Ela ouviu falar de Jesus apenas. E ela poderia ter abordado Jesus apenas como mais uma das suas tentativas. Apenas como mais um dos seus recursos. Apenas como vai que cola. Mas não foi isso que ela fez, não. Ela foi, gente, vocês têm noção, eu fico visualizando. Eu fico imaginando aquela multidão que está apertando e Jesus está a caminho ali do milagre de outra pessoa. Uma mulher correndo o risco de ser apedrejada. Já pensou se ela não consegue alcançar Jesus? Ela corria riscos. Mas, cara, ela chegou, se eu apenas tocar no seu manto, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela tomou uma decisão sobre quem era Jesus na vida dela, queridos. Jesus não era apenas um curandeiro, não. Ela poderia ter abordado ele como um curandeiro que ela ouviu falar. Ela abordou ele como um Messias vivo que podia curar. Ela abordou ele com certeza, com convicção. Você decidiu quem é Jesus na tua vida, queridos? Você tomou uma decisão na tua vida sobre quem é Jesus? Essa fé dessa mulher te impressiona? Cara, você tem toda a liberdade, eu tenho toda a liberdade. Aquela mulher, ela não tinha liberdade para chegar até Jesus e tocar nele. A gente tem toda a liberdade para tocar o céu no nosso quarto e a gente não ajoelha, a gente não desce para o chão para orar. Por isso que a gente precisa tomar uma decisão sobre quem é Jesus na nossa vida. A gente não pode ficar indiferente. Jesus não é só mais uma opção, Ele é a única opção que a gente tem. Decida quem é Jesus para você. Você precisa decidir. Jesus está convidando pessoas aqui a renovar a fé. Jesus está querendo reanimar corações aqui. Filhos, sou eu, Jesus, aquele que sangrou lá atrás. Messias, aquele que veio, quando o pastor Bruno fala aqui, eu vi no culto passado, que ele veio como cordeiro e vai voltar como leão. Será que você consegue bradar com isso? Ou você fica indiferente com isso? Você precisa decidir quem é Jesus para você.
O quarto ponto aí é que não existe cura sem fé e nem fé sem atitude. Você vai precisar tomar uma atitude. Você acha que foi fácil para essa mulher ir lá e tocar Jesus? Sim ou não? Ela estava correndo risco de ser apedrejada. E ela foi além ainda, porque depois Jesus ainda pergunta quem era ela. Ela ainda teve que confessar e se mostrar na frente de todo mundo. Você acha que é fácil romper em fé? Essa semana eu e o pastor Bruno fizemos uma live sobre... Como foi o nome, pastor? Desafiando gigantes. Sobre o medo. E o pastor Bruno ele trouxe uma reflexão belíssima sobre o medo. E ele trouxe a reflexão de que o Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele pegou 5 pedrinhas, mas ele só usou uma. E na reflexão que ele trouxe, essa pedra, em nosso entendimento, que foi conjunto, foi a pedra da decisão. E essa mulher usou essa pedra. Ela decidiu quem era Jesus. Mas a decisão, queridos, uma decisão ela só é medida pela atitude que você toma. Se você se decidiu, mas você não agiu, você não se decidiu, você só se convenceu. A decisão, ela vem procedida de uma ação. A decisão, ela te leva a agir. E essa mulher decidiu e agiu. Colocar a sua fé em ação vai exigir de você muito mais do que você imagina, irmãos. Ah, como vai, né, pastor Ederson? Quando o pastor Ederson me manda um WhatsApp lá, eu fico sempre observando se ele mandou no geral ou se aquela mensagem foi específica para mim. Quando eu vejo que é um áudiozinho para mim, eu falei, lá vem desafio, lá vem. E eu oro o tempo inteiro, Senhor, me ajuda, Pai, eu quero romper com o meu medo, eu não quero mais ser essa pessoa medrosa, insegura. E aí vem o pastor Edson e manda um WhatsApp. Filha, eu pensei aqui em você ministrar. Tá bom, Jesus, eu orei, mas Deus ele vai te dar a oportunidade, querido. Você vai ter que pegar essa pedrinha da decisão, como diz o pastor Bruno, girar o nome daquilo, o quê? Tiradeira, pegar a tiradeira para lançar. A primeira coisa que você vai ter que fazer é tomar uma decisão sobre quem é Jesus para você. E depois você vai colocar isso em ação. Quanto que você está disposto ou disposta a colocar sua fé em ação ainda hoje? Ainda agora, ainda nesse momento. Você quer arrumar a bagunça da tua alma? Você quer organizar as coisas que talvez esteja bagunçado dentro de você há muitos anos da tua vida? Será que tem coisas da tua vida em que acontece e você já nem entende mais? Por que acontece? Deus está convidando pessoas aqui para parar de beber leite, para crescer em fé também. E o quinto ponto que eu queria trazer aqui com vocês, eu esqueci também outro slide, decida a maneira como você vai estar com Jesus. E eu vou até beber uma água. Decida a maneira que você vai estar com Jesus. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Esse texto me revelou que há 2 formas de você estar com Jesus aqui. Existia uma multidão que apertava. Lembra no início do texto? Uma multidão que apertava Jesus. Uma multidão que esbarrava Jesus. Eram centenas, milhares, dezenas de pessoas ali, lado a lado com Jesus, apertando Jesus. E antes dessa mulher chegar, nada havia acontecido ainda, nada havia saído de Jesus ainda. Sabe por quê? Existe uma multidão que aperta, mas não toca. Existe uma multidão que anda lado a lado com Jesus, que só acompanha, mas não desfruta. Essa mulher, ela entrou, tocou e saiu de Jesus poder. Algo aconteceu, essa mulher não foi só mais uma na multidão. Essa mulher foi a pessoa na multidão. Ela foi a mais inteligente daquela multidão. Ela foi a mais sensata, a mais sábia. Talvez ali a considerada a mais impura de todo mundo, mas foi a mais sábia. Foi a que recebeu cura, salvação e libertação, porque ela não era uma multidão que apertava, ela era a pessoa que tocava em Jesus. Sabe, queridos, talvez você venha para cá e vem sem expectativa. Você vem aqui só para acompanhar o culto. E isso acontece com quem está há muito tempo frequentando igreja. A gente se acostuma.
A gente se acostuma tanto que a gente já nem discerne mais o corpo de Jesus passeando aqui nesse meio. A gente já nem discerne mais o Espírito Santo sondando o nosso coração, de tão acostumado que a gente está. Você é a pessoa que acompanha a multidão, ou você é a pessoa que toca? Você pode ser como essa mulher. Eu falei da primeira pessoa, aquela que aperta, mas não toca. Mas você pode ser essa mulher, cheia de expectativa e fé. Ela toca e sente que dele sai poder. Eu fiquei imaginando que poder é esse, meu Deus, que sai de Jesus. Ela toca de um jeito que parece que desce algo do céu e se manifesta na terra. É algo sobrenatural. Talvez você lê esse texto despercebido do poder que está acontecendo ali. E eu fiquei me perguntando, que poder é esse que saiu de Jesus e que essa mulher recebeu? Sabe que poder é esse, queridos? É o Espírito Santo. Quando você toca em Jesus, no sentido de toque aqui, não é literal só não, é no sentido de fé, é quando você crê, quando você aceitou a Cristo, você recebeu esse poder. O Espírito Santo de Deus é a natureza de Jesus habitando em você. E essa mulher, ela recebeu cura e recebeu, agora faz parte dela a natureza de Cristo também. Que natureza é essa de Jesus? É só a gente olhar lá os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Mansidão, benignidade, amor, domínio próprio. Isso tudo fazia parte dessa mulher. Agora ela fazia parte também da natureza de Jesus. Ela recebeu esse poder do Espírito Santo. Será que você toca o céu quando você ora no teu quarto? Será que algo diferente acontece em você quando você lê a Bíblia? Será que você tem ânsia em praticar essa palavra? E eu queria trazer aqui essa última reflexão. Que quando os problemas da vida te apertam, a sua natureza se revela. Nesse texto diz que Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. A multidão estava apertando Jesus. Cara, você já andou no meio de uma multidão? Talvez quem já foi em algum show com uma multidão, que você está tentando chegar num lugar e está todo mundo te apertando, você para lá, você para cá. Há um incômodo que normalmente nós, humanos, a gente chega a se estressa. Ai, sai daqui. Mas no meio de tanto aperto, de Jesus ainda saiu o poder. Mas e eu e você? Quando o seu marido te aperta, mulher, o que é que sai de você? Quando os teus filhos te apertam, o que é que vaza de você? Quando você está na empresa e teu chefe te aperta, o que é que sai de você? Quando você é injustiçado, quando você é criticado, quando você é apontado e você é apertado, o que é que sai de você? Sabe, queridos, a partir do momento que você toca Jesus, a partir do momento que você recebe o poder do Espírito Santo na tua vida, em que agora você tem essa natureza de Jesus sobre você, nós temos essa natureza, nós temos esse poder. Sabe o que isso significa? Que do mesmo jeito que Jesus te cura e te salva, agora você tem a natureza dele para manifestar isso ao teu redor. Sabe o que isso significa? Que nós temos um mínimo de responsabilidade de mudar completamente o ambiente ao qual a gente está inserido. Uma pessoa deveria ser mudada naquele ambiente só por a gente fazer parte dele. Você tem noção dessa responsabilidade? Os frutos do Espírito existem em nossas vidas para que quando as pessoas experimentarem da nossa presença, não sintam o nosso gosto, mas o gosto de Jesus. O que as pessoas sentem na tua presença? Angústia. Lá vem a pessoa reclamona. Lá vem aquela pessoa que só sabe resmungar da vida, falar do marido, falar da esposa. O que é que está vazando de você, queridos? Lá em Romanos diz, 11:36, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Logo não é sobre você.
Jesus não vai curar você para você mesmo, não. Jesus vai curar você para Ele. Quando Deus me deu entendimento, quando eu estava no tempo de espera, eu esperei por um marido. Está aqui, glória a Deus. Amém. Quando eu esperei, eu achava que Deus estava preparando alguém para mim, tolinha. Deus estava preparando alguém para Ele. E nesse processo, nessa mesma busca, eu encontrei. Deus também estava me preparando para Ele. Deus não prepara ninguém para a gente, não. Isso é egoísmo nosso, a gente achar que Deus faz por nós. Não, gente, primeiro é por Ele, para Ele, dele são todas as coisas. A gente precisa parar de achar que é tudo sobre nós. E eu queria continuar encerrando aqui essa mensagem, nós estamos caminhando para o final. E essa mulher, ela toca Jesus de um jeito tão especial, que Jesus quer saber quem foi que tocou. E eu realmente creio que Jesus, ele já sabia quem era. Não é possível, eu acho que Jesus já sabia quem era. Era Jesus, gente. Mas para ele não bastava a cura do corpo daquela mulher. Para ele, não encerrava só ali. Sabe por quê? Não era só sobre ela. Não era só isso. E aí ele vai, quando essa mulher toca e sai poder dele, ele, quem me tocou? Ele quer saber. E essa mulher tremendo, você pode imaginar o medo dessa mulher que vivia no anonimato por 12 anos. Agora ela teria que se revelar. E ela poderia ter ficado quietinha. Ela não sabia o que ia acontecer. Vai que Jesus me repreende, vai que eu fiz errado. Já imaginou a insegurança dessa mulher também? Mas nem isso ela fez. Ela deu outro passo. Ela se manifestou e confessou. Ela admitiu que era ela, na frente de toda aquela multidão. E tremendo ela falou isso. E ela realmente poderia pensar que Jesus ia repreender ela. Mas Jesus, gente, é tão sábio, que ele olha para ela, quando ela se manifesta e confessa, ele olha para ela e diz assim, filha. Quando eu vi esse filha no texto, eu fiquei curiosa. Eu fiquei literalmente curiosa. Eu falei, Jesus chamando uma mulher de filha. E eu fui pesquisar sobre isso, me parece que foi a primeira mulher na história ali que ele havia chamado de filha. Sabe por quê? Jesus não queria devolver só a cura do corpo. Ele queria devolver para ela uma vida digna, revelando para ela uma identidade que tira ela do anonimato. Minha filha, ela tira a mulher do anonimato e coloca ali em evidência, filha. Você tem noção que é isso, queridos? O Espírito Santo falou no meu coração que ele deu uma identidade verdadeira para aquela mulher, que tira ela do anonimato e devolve para ela uma vida digna de agora em diante viver. Queridos, andar com Jesus não vai mudar o teu passado. Andar com Jesus não vai mudar o que te aconteceu na tua história. Não vai mudar o que te aconteceu ontem e te magoou. Mas vai te revelar um futuro totalmente diferente, isso eu tenho certeza. Isso eu também posso falar como prova viva de alguém que experimentou esse poder e agora também está manifestando a glória dele. Eu falo com essa autoridade, queridos, porque ele fez isso na minha vida. Assim como ele fez na vida dessa mulher, ele fez em mim também. E eu tenho certeza que pode fazer com pessoas aqui nessa noite, quem estiver em casa. E sabe por que Jesus pôde curar o sangramento dessa mulher? Porque lá na frente ele ia sangrar por ela. Entende isso? Ele estanca um sangue porque ele ia derramar o dele lá na frente por ela, por mim e por você. Ele disse, filha, vá em paz, porque todo esse sofrimento eu tomo sobre mim, eu vou entregar agora ali na cruz. Só que hoje a gente pode falar, ei filha, me dá isso aqui, porque eu já tomei sobre a cruz. Eu já levei esse sofrimento. Você não precisa sofrer sozinho, você não precisa sofrer calado. Jesus está passeando aqui nessa noite, o Espírito Santo está sondando corações. Ele está derramando um bálsamo de cura, eu sinto isso no meu espírito. Assim como ele fez em mim, ele fez na vida daquela mulher. Deus está reanimando o coração. Você está frio, você está desanimado, o tempo mudou, o coronavírus
coronavírus afastou, eu não posso mais ir para a igreja como eu ia antes, eu não posso mais ver meus irmãos. Mas, ei, Jesus continua o mesmo. E eu sei que o Espírito Santo está libertando pessoas aqui nessa noite, eu sei que Ele está curando, eu sei que a obra é dEle, não é minha, eu sei que as palavras são dEle, não são minhas, não são minhas. Portanto, querido, se você teve ouvido e ouviu, se você não está indiferente como essa mulher não esteve, se você decidiu quem é Jesus para você nessa noite, e se você decidiu não ser como uma multidão, mas que aperta, mas não toca, decida hoje, você, Jesus está passeando aí do teu lado, Ele está aí passeando do teu lado, escolha se eu apenas tocar no teu manto, se eu apenas tocar na tua veste, eu serei curada, eu serei libertada. Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso, irmã? Se você crê nisso, você vai deixar agora o Espírito Santo continuar ministrando ao teu coração, através de uma canção que nós vamos ouvir, e as meninas brilhantemente aqui vão fazer a coreografia. Essa música, ela é um convite de fé, ela é um convite de toque, ela é um convite de bálsamo. Mas a decisão, lembre-se, é toda tua. Enquanto você ouvir essa música, abra o teu coração, porque eu creio que o Espírito Santo vai continuar ministrando ao teu coração. A partir dela, tome tua decisão hoje. Em nome de Jesus.
Aleluias. Feche os seus olhos, você que está aqui, você que está em casa. Você entendeu essa mensagem? Uma mensagem tão clara. Uma mensagem que vem ao nosso coração realmente como um bálsamo, um remédio. Bálsamo significa isso, remédio. Remédio que cura, remédio que anima, remédio que encoraja, um remédio que desafia e um remédio que traz uma identidade. Como Daiane ministrou, Jesus não queria simplesmente estancar um sangue. Jesus não queria simplesmente dar para aquela mulher uma cura física. Jesus queria dar para aquela mulher uma identidade. Uma identidade. Muito mais do que o corpo físico que estava sangrando, a alma daquela mulher estava sangrando há 12 anos pelo menos. E a pior dor humana não é uma dor física, é a dor na alma. E isso dinheiro não pode suprir, uma casa bonita não pode suprir, um carro bacana não pode suprir, um casamento legal não pode suprir. Essas coisas são boas, mas nada disso pode ocupar o lugar de Jesus no meu coração e no seu coração. Acho que a mensagem não poderia ser tão clara. Você está apertando Jesus ou você está tocando Jesus? Muitas pessoas apertavam, mas uma pessoa tocou e o mestre parou. Se nessa noite você que está aqui no auditório, você que está em casa, se nessa noite você precisa tocar em Jesus e receber um toque de Jesus, eu quero encorajar você a ficar de pé no seu lugar. Se você precisa de um toque nessa noite, se você precisa de um toque de Jesus, se você precisa tocar em Jesus, em alguma área da sua vida, aqui no auditório, você que está em casa, fecha os seus olhos e veja com os seus olhos da fé, seus olhos espirituais, Jesus na sua frente, e você tem duas possibilidades: apertar Ele ou tocar nele. A religião aperta, a denominação aperta, a placa de uma igreja aperta, a religiosidade aperta, as coisas deste mundo apertam, mas um coração quebrantado e contrito toca. E é esse coração que para Jesus. Para Jesus. Eu não sei qual é a sua dor, filha. Eu não sei qual é a sua dor, filha. Mas nessa noite, ouça a voz de Deus te chamando de filha. Você é filha amada. A palavra de Deus diz que você é a menina dos olhos de Deus. E por você Ele entrega tudo. Tudo, tudo, tudo. Pode ser que tenha alguém aqui nesse auditório, alguém acompanhando esse culto pela TV, pela internet, que foi tocado de uma maneira que não devia pelo pai, que foi tocado da maneira que não devia pelo tio, pelo avô, pelo marido, pela vida. Mas nessa noite Jesus quer derramar sobre você. Jesus quer tocar em você com um toque que cura, um toque que restaura, e muito mais do que cura, um toque que te dá uma identidade. Jesus parou e olhou para aquela mulher e disse: filha. Nessa noite Jesus está parando na sua frente, irmão, irmã, você que está aqui, você que está em casa, está falando: filha, filho. Receba o toque de Jesus aí. Receba o toque de Jesus na sua alma, nas suas emoções. Tem algo que está doendo dentro de você? Receba o toque de Jesus nessa noite, em nome de Jesus. A sua alma está sangrando, Jesus, Ele é especialista. Jesus é especialista em fazer milagres. E nessa noite, eu creio
porque Ele está estancando o sangue de muita alma aqui. Você que está em casa, Deus alcançou você com essa palavra. Receba o toque de Jesus aí na sua casa, na cozinha, na sala, no quarto, onde você estiver, em nome de Jesus, receba o toque de Jesus aí. E seja curado, seja curada. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Oh, Deus. Os toques deste mundo nos ferem, Senhor. As palavras nos machucam, Senhor. As pessoas, ó Deus, produzem feridas em nós. Mas é o teu bálsamo que nos cura, Senhor. É o teu toque, Senhor. É um toque que nenhum homem, nenhuma mulher pode tocar como o Senhor. Porque não é um toque que traz peso, mas é um toque que traz cura. Não é um toque que fere, mas é um toque que liberta, que cura. Nessa noite, Senhor, toca nesse coração dessa filha. Essa filha que está sangrando por dentro há tanto tempo. Toca, Senhor, nesse filho, nesse homem, nessa mulher, Pai, que tem sangrado há tanto tempo. Restaura, Senhor, corações nessa noite, Jesus. Anima, Senhor Deus, essa alma que está abatida. Faça-nos lembrar nessa noite, Deus, aquilo que o Senhor falou por meio do profeta Jeremias. Só eu sei os planos que tenho sobre vós. Só eu sei os planos que tenho sobre vós. Planos de paz e não de mal, e um futuro cheio de esperança, diz o Senhor dos Exércitos. Sim, Senhor. Recebemos, ó Deus, esse toque, esse abraço, essa cura que só o Senhor pode nos dar. Aleluia, Deus. Faça essa irmã entender, Pai, de uma vez por todas, que os problemas dela não definem ela, que as circunstâncias deste mundo não a definem, que essa dor, ela não é essa dor, mas o Senhor tem uma identidade de filha, de filho. Tua palavra diz que o Senhor não nos chama mais de servos, mas de amigos, de filhos. E como filhos queremos correr para o teu colo, Senhor, e desfrutar dessa cura, dessa restauração que só o Senhor pode nos dar. Ajuda-nos, Pai, a não apertarmos o Senhor, mas tocarmos em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Aleluias.